Uma representação muito comum que se utiliza em várias áreas da robótica, principalmente na parte de robótica aérea, se utiliza bastante ainda, ângulos de Euler e outras áreas também, bem menos na parte de robótica de manipulação, mas ainda assim tem sua importância, são os ângulos de Euler. Do mesmo jeito que nós temos a representação por meio de apenas um ângulo, quando estamos trabalhando em 2D, nós temos representações que exigem três ângulos, ou que utilizam três ângulos para representar a rotação. São justamente os ângulos de Euler, né? Onde essencialmente nós escolhemos três eixos, de tal maneira que dois eixos consecutivos não sejam idênticos, e fazemos rotações em torno deles. Por exemplo, uma sequência que nós poderíamos utilizar aqui para fazer a rotação poderia ser a sequência ZYZ, onde nós fazemos primeiro uma rotação de φ em torno de Z. Depois que fazemos a rotação de φ em torno de Z, nós fazemos uma rotação em torno de Y, né? Então fazemos uma rotação de θ em torno de Y. E por fim podemos fazer agora uma rotação de psi em torno de Z. Uma pergunta que se faz frequentemente é por que essa sequência de eixos? Isso é algo completamente arbitrário. Tá? Essa sequência, em particular, ZYZ, ela vai ficar muito clara quando nós chegarmos lá na parte de modelagem, porque quando estamos trabalhando com punhos esféricos, essa sequência aparece naturalmente quando fazemos a cinemática do robô, tá? E por isso que ela aparece muito em robótica de manipulação. Mas outras sequências poderiam ser utilizadas. Poderíamos utilizar, por exemplo, XYZ, ZYX e por aí vai. Tá? Mas o mais importante é que vocês entendam os mecanismos dos ângulos de Euler, de utilização dos ângulos de Euler e as suas limitações. Então, para deixar isso mais claro, vamos ver aqui como que a gente constrói as rotações utilizando ângulos de Euler. Levemos em consideração a seguinte formalização. Nós vamos fazer rotações em torno de três eixos, tá? Sendo que no primeiro eixo nós podemos escolher arbitrariamente o eixo x, y ou z. Isso nos dá três possibilidades. Ao escolhermos a rotação em torno do segundo eixo, nós podemos escolher x, y, z, exceto o eixo que nós escolhemos aqui no primeiro passo, ou seja, o primeiro eixo. E, no caso do terceiro eixo, nós podemos escolher x, y ou z, exceto o segundo eixo. Tá? Mas a gente pode escolher, então, o primeiro eixo novamente. Então, se aqui nós escolhemos x, aqui nós podemos escolher ou y ou z. Tá? Se nós escolhermos z aqui, então aqui eu posso escolher x ou y. Então, daqui para cá, pode se repetir. Tá? Mas o que não pode ter é repetição de eixos entre duas rotações, dois eixos consecutivos, né? Então, cada rotação aqui corresponde a uma rotação intermediária que a gente está fazendo. Então, aqui a gente vai fazer uma rotação de, por exemplo, φ em torno de x, θ em torno de y e psi em torno de z. E, de fato, são esses três ângulos que a gente costuma utilizar, tá? Em termos de convenção. É o φ, θ e o psi. Mas se é só uma convenção, vocês podem utilizar outros valores se assim o desejarem. Mas, usualmente, as pessoas usam φ, θ e psi. E aqui nós temos, então, três possibilidades. Aqui nós temos duas possibilidades. E aqui nós temos duas possibilidades. O que nos dá 12 combinações possíveis, essencialmente. Só que, naturalmente, isso pode levar a problemas. Né? Isso aparece porque a gente está usando uma representação mínima. Tá? Não é exatamente porque nós estamos utilizando uma sequência qualquer, não. O que eu vou mostrar aqui para vocês reflete um problema estrutural de utilizar representações mínimas, e que é basicamente o seguinte. Imaginem que eu faço uma rotação de π em torno de um eixo, 0 em torno do segundo eixo e psi menos φ em torno do terceiro eixo.
Se eu não fiz uma rotação em torno do segundo eixo e a minha sequência é ZYZ, ou seja, de tal maneira que o primeiro e terceiro eixos sejam idênticos, então não fazer uma rotação aqui em torno de Y implica que isso daqui equivale a eu fazer uma rotação de psi em torno de z inicialmente, ou fazer uma rotação de psi em torno de z no final. Ou seja, é equivalente a ter uma rotação de psi em torno de z no final das contas. Para vermos que isso daqui, de fato, é equivalente a isso daqui, e que no final das contas isso é simplesmente uma rotação de psi em torno de z, vamos fazer isso daqui da seguinte maneira. Vamos embutir cada rotação em uma matriz de rotação intermediária. Tá? Então, essa primeira rotação aqui é de φ em torno de z. Então, podemos escrever como R de φ em torno de z. A segunda rotação é uma rotação de zero em torno de y. E a terceira rotação é uma rotação de φ menos φ em torno de z novamente. Tá? Essa rotação aqui, claramente, é uma rotação de zero, a 0 graus ou 0 radianos em torno de um eixo qualquer. Isso nos dá a identidade. No final das contas, isso vai ser igual a R de φ em torno de z, vezes rotação de psi menos φ em torno de z. Como os eixos de rotação são iguais, tá? Isso equivale a uma rotação no plano, como nós já vimos. Então, isso daqui nos dá R de φ mais π menos φ em torno de z. Nada mais é que uma rotação de psi em torno de z. Ou seja, se eu não faço essa rotação intermediária aqui, em torno de y, eu posso ter infinitas combinações para a primeira rotação, e para a última rotação, eu vou ter uma rotação final que é exatamente a mesma. Isso nos dá a chamada singularidade representacional, e que leva a situações em que eu tenho, por exemplo, a derivada no tempo desses parâmetros aqui, que são relacionadas com uma rotação do corpo, por exemplo, e eu não consigo achar a velocidade angular correspondente. Ou seja, quando nós estivermos trabalhando lá com a cinemática diferencial, eu vou ter uma situação em que a orientação varia do corpo, ou do robô, e eu tenho uma derivada explícita desse vetor aqui, mas eu não consigo achar para algumas determinadas configurações a velocidade angular correspondente devido ao problema de singularidade representacional. Tá? Então, o problema não é só uma ambiguidade aqui na definição desses valores, não, mas também na cinemática diferencial. E vocês podem ficar tentados a falar, olha, não, esse problema acontece porque eu tenho essa sequência aqui, Z, Y, Z. Se eu escolher uma outra sequência, no qual eu não tenho repetição nenhuma de eixos, eu não vou ter esse problema. Eu poderia ter, por exemplo, X, Y, Z, Y, Z, X e por aí vai. Mas, infelizmente, não é assim. Se nós analisarmos aqui, por exemplo, vamos utilizar a sequência X, Y, Z, portanto, são 3 eixos diferentes, e nós vamos fazer essa rotação aqui, de π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2. Tá? Ou seja, π sobre 2 em torno de x, π sobre 2 em torno de y e π sobre 2 em torno de z. Então, ao fazermos a primeira rotação de π sobre 2 em torno de x, o z sai daqui, vem para cima, o z sai daqui de cima e passa a apontar para a esquerda. Em seguida, vamos fazer a rotação de π sobre 2 em torno do eixo y. Então, ao fazer essa rotação aqui de π sobre 2, o z vem para cá e o x vem para cá. E por último, vamos fazer uma rotação de π sobre 2 em torno de z. Ao fazermos isso, o x sai daqui e vem para cá, o y sai daqui e vem para cá. Observem que se nós fizermos agora
utilizando a mesma sequência, a rotação 0, π sobre 2 e π, nós temos exatamente a mesma orientação final. Ou seja, começamos então, primeiro com uma rotação de 0 em torno de x, então não fazemos nada. Uma rotação de π sobre 2 em torno de y faz com que o z saia daqui de cima e venha para cá. O x saia daqui e venha para cá. Se fizermos agora uma rotação de π em torno de z, então a gente inverte o sentido tanto de x quanto de y, né? Então o x que estava aqui embaixo vem aqui para cima, e o y que está aqui para a direita vem aqui para a esquerda, ou seja, sentido oposto. Esta orientação representa a mesma orientação dessa daqui de baixo. Ou seja, utilizamos dois vetores diferentes que encapsulam a informação sobre os ângulos de Euler, né? E obtemos a mesma orientação final partindo da mesma orientação inicial. E é fácil mostrar que aqui eu posso fazer algo análogo ao que nós fizemos anteriormente. Eu posso escolher qualquer combinação aqui entre essa primeira e terceira rotações e nós vamos obter sempre a mesma orientação final. Ou seja, representações mínimas não tem como fugir, tá, pessoal? Elas sempre vão gerar ambiguidades desse tipo aqui, independente da sequência de eixos que nós escolhemos. E, além disso, quando nós fizermos a cinemática diferencial, nós vamos sempre cair naquele problema. Nós vamos encontrar que a derivada desse vetor aqui pode ser não nula, o que indica uma rotação acontecendo, mas nós não conseguimos achar a velocidade angular correspondente. Por quê? Porque a gente vai ver que existe um mapeamento linear entre a velocidade angular e a derivada do vetor que contém os ângulos de Euler, e essa relação é dada por uma relação linear, vai ser uma multiplicação matricial. Essa matriz não é invertível para valores arbitrários dos ângulos que compõem os ângulos de Euler, né? O φ, o θ e o ψ, o que gera um problema. Sem contar que existem outros problemas também, que são herdados da representação de rotação, que nós vimos lá para o plano. Por exemplo, se nós tivermos aqui um vetor 0, 0, 0 e um vetor 2π, 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 ambos representam a mesma orientação. E isso claramente gera um problema quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com controle, que a gente precisa de ter uma métrica para o nosso erro, e o erro é baseado nos ângulos de Euler, porque nós vamos ter lá 0, 0, 0, significa uma orientação, 2π, 2π, 2π representam exatamente a mesma orientação. Só que se nós utilizarmos esse vetor como métrica de erro, um vai ser erro nulo e o outro vai ser um erro que está relacionado com 2π, 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 o que claramente vai gerar um problema. E, além disso, alguém pode ficar tentado a dizer, tudo bem, então ângulos de Euler são realmente ineficazes para a representação da orientação, e por que eles são bastante utilizados ainda? Tem dois motivos. Algumas áreas não precisam de trabalhar com grandes ângulos, por exemplo. Muita gente que trabalha com Vant, que não faz manobras agressivas, chamadas manobras agressivas, com piruetas, enfim, giros de 360 graus, o pessoal costuma restringir os ângulos de tal maneira que eles nunca entram na região de singularidade. Então nunca vai haver, naquela região de trabalho na qual eles estão trabalhando, uma situação em que vai haver essa singularidade representacional. Tá? Não vai ter, por exemplo, uma rotação de π sobre 2 em torno de y, como eu mostrei anteriormente. Não vai ter ausência de rotação, no caso da sequência z, y, z. Mas, primeiro, isso é uma coisa limitada, tá? Não é a melhor estratégia. Mesmo que, para quem trabalha com Vant e trabalha no setor aeronáutico, existem representações que já são melhores e não são muito mais complicadas que ângulos de Euler. E, além disso, no caso de manipulação em particular, é praticamente impossível para um manipulador realizando uma tarefa genérica falar que ele está restrito do ponto de vista de orientação, porque basta, por exemplo, que ele pegue um objeto aqui e decida colocar, por exemplo, um objeto assim, já fizemos uma rotação imensa de 180 graus, né? Uma rotação de π.
Logo, em manipulação, grandes rotações aparecem o tempo todo. Não é factível nós limitarmos a amplitude das rotações. Portanto, ângulos de Euler acabam sendo inadequados. Mas eles são inadequados do ponto de vista da representação vetorial deles. Uma estratégia muito interessante é pegar, por exemplo, os ângulos de Euler, que podem ser úteis para definir a geometria do problema inicial, sem se preocupar muito com a questão de singularidade, e embuti-los numa estrutura não singular, como, por exemplo, as matrizes de rotação. Por exemplo, a sequência ZYZ, que gera um problema quando a segunda rotação é nula, o segundo parâmetro é nulo, deixa de ter problema a partir do momento que nós embutimos aqui nas matrizes de rotação. Nós sabemos qual que é a rotação de φ em torno de z, é dado por isso daqui. Sabemos qual que é a rotação de θ em torno de y, que é dada por isso daqui. E sabemos qual que é a rotação de ψ em torno de z, que é dada por isso daqui. Ao multiplicarmos essas três matrizes de rotação fundamentais, obtemos essa matriz aqui. A gente não precisa memorizar, tá, pessoal? Isso daqui é importante, basicamente, para entender como que a gente deve montar as matrizes de rotação. E em seguida, a gente trabalha com essa matriz de rotação completa. Usualmente, isso está implementado no computador. Nós vamos utilizar essa sequência também quando a gente estiver trabalhando na parte de modelagem, mas mais para comparar algumas matrizes e extrair propriedades geométricas interessantes. Mas, novamente, a gente não costuma memorizar esse tipo de matriz, porque nós temos potencialmente 12 matrizes diferentes, né, por causa das 12 sequências diferentes que nós podemos escolher. E notem que depois que a gente embutiu os parâmetros aqui relacionados com os ângulos de Euler dentro de uma matriz de rotação, nós podemos operar em cima das matrizes de rotação sem ter singularidades. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais à frente que a derivada de uma matriz de rotação está relacionada com a velocidade angular. Tá? E a gente consegue sempre, a partir de uma velocidade angular, achar a derivada da matriz de rotação correspondente e, de maneira análoga, a partir da derivada da matriz de rotação qualquer, nós conseguimos achar a velocidade angular correspondente. Tá? Então a gente não tem esse problema de singularidade. Sempre que eu entregar para alguém a derivada de uma matriz de rotação, eu consigo achar a velocidade angular correspondente, diferentemente da derivada do vetor com os ângulos de Euler. Então, mesmo que eu pegue essa representação singular aqui, embuto nessa matriz, né, a partir do momento que eu comecei a utilizar a matriz, eu não tenho singularidades mais. Obviamente, se nós quisermos extrair os parâmetros aqui relacionados aos ângulos de Euler da matriz de rotação, a gente volta a inserir singularidade. Então, mesmo que uma boa estratégia é que, mesmo que queiramos utilizar os ângulos de Euler para definir, por exemplo, a orientação e tudo mais, a gente faz isso geometricamente, mas logo em seguida a gente embute nessas matrizes aqui e opera só nas matrizes. Porque aí, utilizando as matrizes de rotação, a gente não cai no problema de singularidade. E, usualmente, nós vimos que matrizes de rotação em 3D não são comutativas. O que faz com que uma pergunta natural é o seguinte, tá, eu estou usando a sequência XYZ, mas estou usando sistemas de coordenadas móveis, ou seja, sistema de coordenadas que está no corpo, ou sistema de coordenadas fixo ou inercial como referência. Tá? É muito comum nós pensarmos nessas 12 possibilidades sempre pensando em multiplicações pela direita, né, quando estamos falando de ângulos de Euler. Mas isso não é uma regra que está escrita em algum lugar e que tem que ser obedecido de maneira como se estivesse escrito na pedra, né? Enfim, isso depende muito de definições. Tem gente que às vezes vai trabalhar com ângulos de Euler e vai falar, olha, estou utilizando a sequência x, y, z, utilizando o sistema de coordenadas fixo. Então a gente sabe que a multiplicação é pela esquerda. Então, se eu estiver trabalhando com matriz de rotação Rx, Ry e Rz, que correspondem a rotações em torno de x, y e z, se eu estiver trabalhando em sistema de coordenadas fixo, eu vou ter que fazer Rx, pré-multiplicar Rx por Ry e pré-multiplicar por Rz. Tá?
E se eu falo que eu estou utilizando o sistema de coordenadas móvel, eu pós-multiplico. Então, eu tenho Rx, aí pela direita eu multiplico por Ry, e pela direita eu multiplico por Rz. Então, usualmente, a gente tem que especificar direitinho se a multiplicação é pela direita ou pela esquerda. Ou, alternativamente, falar que estamos utilizando o sistema de coordenadas no corpo, ou sistema de coordenadas móvel, né? São sinônimos, ou sistema de coordenadas fixo ou inercial. Mas é mais comum, em muitas áreas, o pessoal considerar ângulos de Euler como rotações em relação ao sistema de coordenadas móveis.